20 horas, aqui é Maurício Sabe. Vamos começar nossa live. Quem está chegando, diga seu nome. Suspense, você chegando aqui, boa noite. Você que está chegando. De onde você é? Qual a cidade que você mora? Fale o seu nome e a cidade de que você mora. Você mora perto? Será? Você mora longe? Hoje em dia não importa o quão longe a gente mora, sempre conseguimos ter acesso às pessoas. É impressionante como mudou muito a nossa vida, não é mesmo? Mudou bastante a nossa vida. Estamos aqui retomando as nossas lives, agora podendo entender um pouco mais sobre a coluna. Vamos retomando, sim, vamos retomando as nossas aulas. Fiz um detox de internet na minha vida, uma parada depois de quase 3 anos fazendo lives. Eu fiz esse momento importante, né? Um momento para mim. Veio esta parada e eu aconselho vocês de vez em quando fazer isso, pelo menos no fim de semana. Aqui nessa minha cidade, gente, hoje aqui na cidade, tem um evento aqui muito interessante, chamado, como é que eu vou dizer? Tem um evento que as pessoas saem de suas casas uma vez por ano. Elas caminham entre 20 a 30 quilômetros para visitar uma cidade vizinha. E é muito interessante porque todo mundo caminha muito nesse período, anda muito, porque tem que pagar a promessa, né? As pessoas fazem as promessas e tem que pagar elas. E hoje é o dia de pagar a promessa para Nossa Senhora do Caravaggio. Olha que interessante. E aí passa aqui perto da minha casa, passa muita gente caminhando, fazendo muito exercício. E as pessoas melhoram das suas dores. Também caminha 30 quilômetros, como é que não vai melhorar, né? Tem que melhorar, que é um exercício um tanto quanto intenso, né? 30 quilômetros. E você aí, você já pagou alguma promessa? Quem de vocês já pagou alguma promessa algum dia aí? Fez uma promessa de que ia melhorar da coluna? Uma vez por ano eles colocam o corpo para funcionar uma vez por ano. Eu, se tivesse que caminhar uma vez por ano, bom, eu teria que para pagar promessa, né? Teria que para pagar promessa aí, quem sabe? Porque não é pouco o tanto que se caminha para se chegar aí lá no Caravaggio, né? Só o nome Caravaggio, para mim, já dá uma ideia de lugar muito longe. Só esse nome, assim, já me faz essa ideia. Vou pro Caravaggio, para mim já é um... Já aí já me parece que são milhões de quilômetros. Bem, vamos dar uma estudada aqui nas nossas vértebras, na nossa coluna. E eu fico me perguntando todo dia por que sempre parece algo tão difícil para nós. Por que a gente sente como uma dificuldade tão grande a coluna? Por que será que a coluna é isso, basicamente é isso, né? Você, quando fala de coluna, a gente já fica meio assustado. A gente vai no médico de coluna, a gente já chega com medo. A gente já não chega feliz, ou estou indo para o médico da coluna. Aliás, quem de vocês vai para o médico feliz? Assim, a gente já vai para o médico com preocupação, né? Alguém aqui vai para o médico com alegria? Oh, nossa, eu vou para o médico agora. Isso ficou meio que marcado na nossa vida, que a medicina
A gente vai para o médico quando está doente. Essa ideia de ir buscar ajuda quando se está doente. E criou-se uma cultura de buscar o médico quando está doente. Você vai para o médico só quando está doente ou quando você está bem, você vai para o médico também? Quero saber. Você faz consulta médica quando você está bem? Quem de vocês está bem, está super bem, e decide, eu vou para um médico agora porque eu estou bem? Tem alguém aqui na sã consciência que diz isso? Estou com muita dor na parte superior da coluna, diz a minha lua. Tenho escoliose e osteofitose. Tenho bico de papagaio, hérnia de disco, artrose. Olha, eu vou fazer uma lista aqui, ó. Vou fazer uma lista do que vocês estão falando, tá? Bico de papagaio. Há uma lista aqui, ó. Bom, a hérnia de disco. Fazendo a listinha, a lista de compras. Artrose. Vamos lá. Escoliose. Osteofistose. Que mais? Quando mostra exames, mais preocupada fica. Mas fica mais preocupado, né? Com o exame a gente... A Rosilda disse que já assistiu missa de joelho. O importante é se conseguiu a graça, né? Conseguiu a graça, tá tudo bem. Tá tudo bem. A Neuza diz que caminha todos os dias. Então, o dia que for fazer uma promessa, não pode ser caminhada. Aí a sua promessa tem que ser uma coisa mais forte, né? Não é assim? Ó, eu tô listando aqui as coisinhas que vocês estão me pedindo, porque aí depois eu junto tudo e começo a responder. Pode ser assim, gente? Fica mais fácil, né? Eu consigo responder todo mundo, senão... Ontem eu não consegui responder algumas perguntas de vocês, ficaram assim... Fiquei me sentindo devedor das perguntas que me fizeram ontem. Mas teve umas perguntas aí eu não consegui responder antes de terminar a live, porque ontem a gente teve aula, teve um encontro com os desafiadores, que são aquelas pessoas que estão participando do desafio de 21 dias, que estão melhorando muito de suas dores. E a gente fez uma reunião ontem que foi muito boa, muito boa. Até postei já alguns depoimentos, vou postar mais hoje, depoimentos do pessoal do desafio de 21 dias, para vocês verem como esse desafio de 21 dias traz uns resultados bem interessantes para todos, né? Todos nós. É importante a gente ver quando existe uma coisa nova aparecendo, uma coisa que nos ajuda mesmo na realidade, é isso. Aqui eu estou fazendo uma espécie de vértebra aqui, ó. Uma vértebra, aqui atrás, ó, essa parte que eu estou achurando agora aqui, essa parte aqui é a vértebra. Vamos ver se vai dar para entender o que eu estou fazendo, porque aqui é a parte da vértebra. E aqui, isso que eu desenhei aqui, que parece, sei lá, uma borboleta aqui, né? Essa parte é uma borboleta de duas cabeças. Então, isso aqui são as facetas articulares. Essas facetas articulares, elas vão se unir a facetas articulares da vértebra que virá em cima. Aqui é uma faceta articular também e aqui também. Então, essa vértebra aqui tem uma outra que vai se encaixar aqui em cima. Eu já estou anotando aqui, ó. Lombo sacra. E o que mais? Vou ajudar, Jardson. Fica aqui na live mais um pouquinho que já começa a mudar, a avisar. Tânia, boa noite, Tânia. Segue para não perder nenhuma live, né, Tânia? Já encerrou lá o Dr. Marcos Seixas. Marcos Seixas é um ótimo doutor da cardiologista. Se vocês querem seguir o Dr. Marcos Seixas, também é ótimo para vocês. E agora vamos aqui falando sobre o que vocês vão dizendo. Vocês vão falando e eu vou aqui, ó,
Vou colocando as palavrinhas aqui, tá bem? Vou colocando as palavrinhas que vocês precisam, daqui a pouco eu volto e analiso o que vocês me escreveram. Então essa é uma vértebra vista de trás, da parte de trás. Essa vértebra tem uma outra parecida com essa, que vai se encaixar aqui, ó. Uma vértebra que vem e se encaixa aqui como essa, estão vendo? Uma outra vértebra como essa, que se encaixa nessa aqui. Só que como cada vértebra tem um tamanho e cada vértebra está numa posição diferente, elas vão mudando. Quanto mais para cima, mais elas ficam diferentes, essas vértebras. Mas, no geral, elas são praticamente iguais. Quero ver se no desenho de hoje eu consigo mostrar para vocês o que acontece com a gente quando a gente tem a hérnia de disco. E saber o que acontece, porque, nossa, como tem coisas que falam hoje em dia sobre hérnia de disco, parece que ninguém sabe de onde vem, por que está acontecendo, ninguém sabe qual que é a origem, ninguém sabe, aí começam a dizer que a origem é multi isso, multi aquilo. Tá na hora da gente entrar em acordo para ajudar toda essa gente aí, né? Cada um falando uma coisa diferente. Fica difícil de manter esse mundo com cada um com sua opinião. Ó, isso que eu tô achurando aqui, deixando em pretinho, é a parte da frente da vértebra. Lá na parte da frente da vértebra. Isto, parte da frente da vértebra. Vou ter que aumentar a minha vértebra aqui para poder encaixar. Onde que fica o disco intervertebral? Ele fica aqui, ó. Ele fica aqui no meio, tá? Isso aqui, esse em azul aqui é o disco intervertebral. Para vocês entenderem isso, que é assim, ó. O disco intervertebral, ele não foi colocado aqui. Ele nasceu aqui. Você nasceu com o disco intervertebral, você sabia? Você foi feito com isso tudo junto. Isso está tudo ligado, tudo colado. Então, se você quer aprender mais sobre isso, pede uma carne de boi, assim, que vem a vértebra. Você vai ver como é tudo junto, é tudo colado. Muito difícil de descolar isso tudo, tá? Dor no glúteo, já estou anotando aqui, ó. Dor glútea. Já estou anotando. Tenho 57 anos e trabalho como auxiliar de cozinha e pego muito peso. Será que isso pode me... Aí agora, não sei o que veio aí depois, né? Ficou entrecortado aqui, Maria. Vou gostar muito se você puder continuar ali o assunto. Começou, mas ficou uma parte entrecortada. Eu estou anotando as palavrinhas que vocês estão falando aqui, depois eu vou falar de cada uma delas, tá? Cada uma delas. Então, se o esforço físico pegar muito peso, eu vou colocar aqui, ó, pegar peso prejudica. E agora vai uma interrogação aqui, e eu vou responder isso em breve, assim que eu terminar meu desenho e conseguir explicar aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é a questão muito importante, que a gente não se dá conta disso, a gente não lembra disso, que é como que nós nascemos, como que foi desde o princípio, lá na barriga da mãe. A gente acaba esquecendo que existe um processo para você ter coluna. Você passou por um processo que a gente chama de embrionário, o processo embrionário. Logo que a gente nasce, logo que a gente nasce, ele nasce como, né? Lá no útero da mãe. Lá no útero da nossa mãe, a gente nasce bem pequenininho. A gente é um conjunto de células muito pequenas. Sim, a gente começa sendo uma célula só, que depois se divide em duas, depois 4, 8, 16, 32, e as células vão aumentando, vão se dividindo. E eu quero que você preste atenção nesse momento, nisso que eu vou falar para você, porque tem uma importância bastante grande isso que eu vou falar agora para você. Se você conseguir entender essa parte,
Eu vou fazer um desenho muito rápido aqui. Vou fazer um desenho rápido. Eu queria fazer um desenho lento, mas vou ter que fazer o desenho rápido. Vou colocar aqui, ó, como se fosse uma mãozinha. As mulheres vão entender mais facilmente isso. E isso aqui é lá dentro da mulher, né? Lá dentro da mulher tem o endométrio, tem uma região aqui, tudo isso, enfim. Tudo isso é preenchido aqui, tá? Assim, assim. Quero só mostrar isso para vocês. O que acontece? A fecundação, ela vai ocorrer mais ou menos nessa região aqui, ó. Essa é a região da fecundação. Então, aqui vai ter um óvulo. O óvulo, eu vou puxar ele aqui para fora, tá? Tá aqui dentro, tá? Só ele começa assim, com uma célula. O óvulo, ele é uma célula. Tá aqui a célula. Ele é assim. E esse óvulo, depois, ele vai ser fecundado. Vai ser fecundado com espermatozoides, menininhos espermatozoides, que vão chegando aqui, ó. E um deles vai entrar, né? Um deles vai conseguir entrar. Então, aquele que conseguir entrar nesse... Já mudei a cor aqui, era para ser vermelho. Aquele que ia mudar, esse aqui e tal, agora a próxima etapa do nascimento da gente, e prestem bem atenção que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, nós vamos ter uma alteração na célula logo que ela é fecundada. E aí, ela, em vez de um núcleo, viram 2 núcleos, e aqui dentro forma-se uma divisão celular. E isso aqui, o que acontece? Eu vou dar nomes, tá? Aqui nós temos o óvulo. Aqui nós temos a fertilização, que é quando os espermatozoides, então, se aproximam, um deles entra, agora gerou o que a gente chama de zigoto. Zigoto, é esse aqui. E na sequência, nós vamos ter a transformação disso em 2 células. Então, vou fazer o zigoto assim. E agora vou já colocar aqui como 2 células. Aqui nós somos 2 células. É incrível, né? O crescimento humano, como que as coisas acontecem, é muito incrível. E na sequência você vai ter várias outras coisas acontecendo. Essas células vão se dividir, elas vão se dividir de 2. Elas vão passar para 4. Então, no mesmo espaço vão ter 4 células. Então, aqui vão 4 células. Depois, nós vamos para 8 células. Vamos ver se eu consigo botar 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8 células, a gente se divide. E ainda aqui não existe coluna, vocês estão vendo? Não existe coluna vertebral nesse processo, ainda são células, 8 células. E essas 8 células vão se movimentando, elas vão chegando próximo ao útero, aqui. E aí essas células, elas se dividem em muitas outras células, muitas outras. Agora vai para 32 e mais outras tantas e se divide. Aí a gente troca o nome aqui para mórula. Essa aqui, ó, conseguem ver? Então ela começou aqui, ó. Começou aqui, tudo começou lá na fertilização, daí se transformou num zigoto. Isso é você, quando você era pequenininho mesmo. Aí você vem aqui, vem 2 células, 4 células, 8 células, aí vem mórula. A mórula se transforma aqui. Esses lugares, cada parte disso ocorre em um determinado local aqui, ó. Cada uma dessas coisas ocorre em um lugar específico desse canal.
Só que continua vindo e vai descendo, né? Vai se posicionando até chegar aqui embaixo. Vamos mostrar aqui embaixo. Aqui vai descer assim, aqui, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, isso é assim. Se tiver tudo bem nessa pessoa, essa célula aí, ela vem até aqui embaixo e aqui ela vai se encostar nas paredes e vai virar o bebê. Só que antes ele tem um outro nome, que é chamado blastocisto. Blastocisto. Geralmente cisto a gente pensa que é uma coisa ruim, né? Mas é bom, assim, blastocisto é você. Precoce. Blastocisto precoce. Depois esse blastocisto desce mais e se transforma apenas em blastocisto. E acho que vou aumentar só para a gente enxergar dentro do blastocisto, pode ser? Para enxergar dentro. Ele é cheio de coisinhas, ele já cria as células, elas ficam nas bordas, e aqui, esse blastocisto aqui, ele vai ser, vou aumentar aqui para a gente ver ele bem, ele terá nas bordas células, e na parte de baixo vai ter um acúmulo de células. A partir daqui começa a nossa coluna vertebral. A primeira parte que é gerada, que a gente pode considerar mais parecida com o ser humano, é a coluna vertebral. Então, aqui nesse ponto é basicamente onde começa a coluna vertebral. Então, você como ser humano, você nasceu assim, você foi se desenvolvendo, você foi passando por esse processo todo, até se tornar um blastocisto precoce, até virar o blastocisto. E aqui, nessa parte do blastocisto, é que eu quero trazer para vocês a formação no blastocisto, a formação da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela vai se formando de uma maneira muito, muito incrível. Vamos puxar uma imagem aqui que eu vou ajudar a entender isso. Porque essa peça aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer mais específico isso. Vamos ver. Blastocisto, né? Vamos ver o processo embrionário. Vou ter que buscar por notocorda. Agora sim. Bom, essa parte, isso aqui vai tudo se desenvolver nos órgãos do nosso corpo. Esse carinha aqui, ele vai se transformar em um ser que vai ser assim, ó. Ele vai ter uma região, todas essas células elas vão se organizar. E a primeira organização que a gente tem é a organização do sistema nervoso. As células se agrupam dessa forma aqui. Então, essa parte aqui de cima passa a ser o sistema nervoso. Logo em seguida, aqui, nós temos o nosso corpo. Imagina, gente, vocês ficam assim. Vocês são assim, esse amontoado de células, nesse amontoado de células aí, que vão ter formatos, células de tudo que é tipo. Cada grupo de células desse vai formar algo no seu corpo. Aqui o sistema digestório provavelmente vai sair daqui, do ectoderma. Aqui é a pele, né? A pele do corpo, enfim. E vai se formando assim. Isso tudo vai formar o que a gente conhece hoje como coluna vertebral. A coluna vertebral, ela vai se formando à medida
que você vai se desenvolvendo como um embrião. E você vai se formando e se tornando a pessoa que você é hoje. Então, essa parte aqui é a nossa coluna vertebral. Esse pedaço de célula ou de serzinho aqui já é um ser, né? Já está um ser lá dentro do seu corpo. Já nas primeiras semanas, isso. Na primeira semana já vai ser assim. Então, você vai se formar como um ser que tem... Você vai virar um ser comprido assim. E você vai ter aqui no meio uma divisão que é a sua coluna vertebral. Então, esse aqui ele é redondinho, assim, tudo é circular, né, aqui. E no meio você tem a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é a mãe de você. Opa, obrigado. A mãe. A sua coluna vertebral é a mãe. Estão vendo agora? Obrigado por me... Então, você vai se transformar em um monte de órgãos, mas a coluna vertebral vai ser assim. Isso, você vai ser assim. Você começa por aqui. E isso aqui é o tubo neural que você tem, que vai se transformar, é quase como um girino. A gente vira quase um girino. Você sabe o que é um girino, né? Quem conhece girino aí? Vocês já viram um girino? A gente vai se transformar nisso. E isso aqui vai se transformar em algo assim, ó. Em algo assim. Muito feio, a gente é muito feio, mas muito bonito ao mesmo tempo. Quem já viu isso sabe que uma criança lá dentro do corpo da pessoa, né? Então isso tudo vai gerar um serzinho muito estranho, e ele já vem, primeira coisa que tem nesse serzinho é a coluna vertebral. A coluna vertebral é o primeiro que existe em nós. É o primeiro. A gente começa pela coluna vertebral. Primeira coisa que aparece. Em seguida, vai aparecer o nosso coração. Depois vem o coração. E antes, então, a coluna vertebral e todo o cérebro, né? Todo o cérebro, toda essa região aqui, a massa cinzenta, tudo de cérebro nasce antes. E aí vai nascer o coração, é muito pequenininho, e ele já bate logo no começo. Assim que nós somos, fazemos todo um processo e geramos isso. Disso aqui nasce um ser humano que, gente, aqui as coisas, já está tudo aqui. E isso tudo vai crescendo. Aí você se pergunta, de que é feito o osso? O osso é feito de células. Essas células aqui se transformaram nos ossos. Elas foram crescendo, se desenvolvendo e viraram ossos. Então, hoje, você tem a estrutura que foi formada com ossos. E logo que você nasce, você não nasce com os ossos todos prontos. Os ossos, depois que você sai da barriga da mãe, ainda tem um longo tempo, um longo período para você transformar essas células ainda, né, esses ossos ficarem mais firmes. Então os ossos vão se fortalecendo, eles vão se firmando. Assim a gente começa a entender que tudo isso que eu mostrei é para você entender que o seu disco intervertebral, ele são células, só que são células diferentes, elas se diferenciaram. E se você tira o disco daqui, você está tirando uma estrutura do seu corpo e tem que ser mantida essa altura. É um trabalho muito grande. Eu admiro os neurocirurgiões fazerem um trabalho desses. É um trabalho, dá uma trabalheira. Imagina tirar o disco daqui e botar uma outra coisa aqui no lugar. Dá muito trabalho, com certeza, dá muito trabalho. Tem que estudar muito? Tem que estudar muito. Agora tem uma outra coisa. No que eu puder ajudar você a não precisar de cirurgia, eu vou ajudar. Eu vou ajudar, porque o que eu estou trazendo para você é o meu objetivo, é que o mundo tenha menos cirurgias e mais pessoas saudáveis, sem precisar de cirurgia, e através do movimento você fazer com que
essas estruturas que foram dadas para você. Não sei se você acredita em algo superior, um Deus, o Criador do universo, não sei em que você acredita. Mas essas estruturas, elas estão aqui e são admiráveis. Admiráveis. Até mesmo os ateus ficam admirados com a estrutura do corpo humano. Quem não? Quem não se admira das estruturas? Então, uma estrutura dessas, ela não pode ser abalada por pouca coisa, porque é uma estrutura de muitos anos. Existem, não é só dos anos da estrutura, mas a evolução da espécie humana, toda a evolução da espécie humana, eu vejo que a gente abandonou as nossas raízes, os nossos princípios. Nós temos dentro de cada célula a capacidade de regeneração. Só que nós não estamos ativando essa capacidade de regeneração. Nós estamos parados, sem fazer nada, sem nos movimentar. E nós precisamos reativar tudo isso. Lembrar aqui para você que é tudo junto, tudo está unido. Não existe partes em separado. Elas estão, é tudo uma coisa só. Nós somos um corpo. Tem diferença dessa parte para aquela parte? Tem a diferença do músculo, que tem uma função diferente, do osso, que tem uma função diferente do disco intervertebral. São células diferentes? São, elas têm funções diferentes, mas elas trabalham como um conjunto. E quando esse conjunto não está trabalhando adequadamente, não é culpa do governo. Não é culpa do seu trabalho ser um trabalho pesado. Não é culpa de qualquer outra coisa, senão de que não estamos fazendo um movimento que deveria ser feito, o mínimo movimento do nosso corpo. Nós deveríamos mover o nosso corpo todos os dias, porque nós temos que criar uma manutenção nessa região da nossa coluna. Como que a gente faz para criar manutenção da nossa coluna? Você faz manutenção em várias coisas na sua vida. Você faz a manutenção da máquina de lavar roupa. Você faz a manutenção da torneira da sua cozinha. Você faz a manutenção das paredes da sua casa. Mas não faz manutenção da sua coluna vertebral. E aí você quer que a sua coluna vertebral viva eternamente sem fazer nada, sendo que nós somos seres totalmente voltados para o movimento. Nós somos feitos para caminhar, feitos para ficar em pé, feitos para correr, feitos para o movimento. Nós não nascemos para ficar parados, nós seríamos árvores. E mesmo as árvores se movem, né? Se movem com o vento. Então a gente precisa reconectar o nosso ser, a nossa divindade. Eu acho que é essa a palavra. A gente precisa se reconectar com a divindade, com aquilo que é puro e entender que se eu estou com dor hoje, eu criei essa dor. Ah, mas como? Eu não fiz de propósito. Não importa se fez de propósito ou não, porque se uma pedra cai em cima do nosso pé e esmaga o nosso dedo, tanto faz se temos culpa ou não, vai doer igual. Mesmo tendo culpa ou não tendo culpa, vai dar dor igual. Então, nesse caso, a gente tem que fazer alguma coisa para curar. E a dor que nós estamos falando é a dor, uma dor que dá aqui. Gente, olha como isso aqui, olha como é bem feito tudo isso. Aqui no meio nós temos neurônios, né, nervos. Aqui passa a medula, tá? Eu não desenhei a medula, eu tirei fora aqui, ó. A medula passa aqui, ó. Vocês sabiam? A medula espinhal, ela passa por aqui, ó. Nesse lugar aqui, só para vocês saberem. A nossa medula espinhal vai passar por aqui, não vamos deixar incompleto o desenho. A parte neurológica, e essa parte neurológica passando por aqui, dá para entender que um nervo, ele só tem espaço para sair daqui desse emaranhado pelo lado aqui, ó. Então ele vai sair para cá, e vai descer para o nosso corpo. Mas ele não é fininho, ele é bem grossinho. E ele sai para os dois lados, ele sai para um lado, sai para o outro lado. Nossos nervos têm uma região, um local que ele sai. Então, qualquer alteração que ocorra aqui, o nosso corpo nos avisa que existem alterações. E aí a gente tem que estar atento, né? Porque no momento que houver,
diminuição de altura entre essa vértebra, o nosso corpo avisa isso. Ele mostra, tá acontecendo um problema aqui, você não está dando atenção para mim. E quando a gente começar a entender que o nosso corpo é feito de células, que as células nervosas que eu mostrei hoje para vocês, a célula nervosa, ela já está aqui, O sistema nervoso e a coluna são os primeiros a serem desenvolvidos no nosso corpo. Primeiro aqui, Primeiro, já desde aqui já está, Essa região aqui é o tubo neural. Aqui você já tem a medula espinhal, Desde aqui. Desde aqui você já tem o tubo neural, a notocorda. Aqui você já tem o pensamento. Então é desde muito cedo que essa estrutura foi construída. Ela é muito, muito antiga. Ela tem mais do que a nossa idade, né? Porque a gente só conta a nossa idade depois que nasce, mas ela já vem de antes. Então aqui vai sair por essa região. Qualquer coisa que aconteça do disco, e geralmente ele vem para o lado de trás, que é para cá, ele toca nessa raiz nervosa e vai dar um sinal. Opa! Vai avisar você, está com dor aqui. E você acredita que a dor é doença. A dor não é doença, a dor é aviso. E claro que ninguém gosta, nem eu, nem você, nem ninguém gosta da dor. O médico, ele procura tirar de você a dor. Esse é o objetivo que ele tem. Alguns médicos querem que você encontre o caminho e você resolva com o exercício. Tem bons ortopedistas, outros já querem aliviar a sua dor imediatamente. Agora, quem decide sobre isso é você. Você que decide se vai fazer uma cirurgia ou se você vai partir para um tratamento em que vai colocar essa estrutura em movimento. Se você colocar a estrutura do seu corpo em movimento, você vai ativar os recursos iniciais, os recursos que foram colocados em você. Você, quando nasceu, lembra? Você era 2 células e você se fez em milhões de células. Hoje você é um ser completo que se movimenta, caminha, pensa e critica, inclusive. Você é um ser que tem raciocínio. Você tem decisão, você toma decisões. E se as suas decisões forem tomadas em base da dor, eu vou fazer uma pergunta aqui audaciosa para vocês. Quando Jesus foi para a cruz, não sei se você acredita que ele foi ou não, porque tem gente que não acredita, enfim, mas você acha que quando deram o primeiro prego para ele na cruz, ele pensou em fazer cirurgia? Você acha que ele deu bola para aquela dor que ele estava sentindo? Estou sentindo... Hoje a gente tem uma dor, claro, que é como um prego, que está cruzando aí um prego. Agora a gente tem que fazer alguma coisa para sair disso. Nós temos que nos movimentar para sair disso. Nós temos que buscar a cura, e a cura que você... Por que eu digo que a cura é o movimento? Porque a hérnia de disco, ela vem justamente pela falta do movimento. Quando essa estrutura para de se movimentar, o disco desidrata, ele seca, porque você não se movimenta. Se você não toma água, você também seca. Aí você se movimenta e toma água. Quando você não se movimenta, os tecidos começam a ficar rígidos. Experimenta aí ficar uma semana sem se movimentar, você vai saber disso. Ele se elevou sobre todas as dores. A gente leva um beliscão, já grita. Por que será que colocam o nome sistema nervoso? Será que a dor ataca o nervo? O nervo, ele transmite a dor. O nervo, a dor é uma função natural do nervo. O nervo está ali para dizer, para avisar o que ele está sendo atingido. Se não fosse assim, a dor vindo com tanta intensidade,
Vocês já pensaram que se o alarme de incêndio for uma valsa, né? Imagina o alarme de incêndio ser uma valsa, tocando uma valsa. Se você fosse escolher uma música para colocar no alarme de incêndio, qual música você escolheria? Uma música clássica ou uma música de rock estridente? Qual das duas você utilizaria? Conta para mim aí, Tânia. Tânia, Rita, Dona Lu, Nara, Rosilda. Contem para mim, Maria, que música você escolheria para colocar como alarme de incêndio da sua casa? Uma música clássica, uma valsa? Ou você escolheria um rock muito irritante, com uma guitarra bem irritante? Qual dos dois você utilizaria, né? Qual dos dois você utilizaria? Aqui a Maria diz que vai utilizar um rock para chamar atenção. E de preferência um rock que irrite muito, não é mesmo? Porque senão você não vai chamar atenção. Você não vai colocar uma musiquinha clássica, um sonzinho gostoso, daqueles que quase dorme quando começa a escutar, né? Por que não? Porque é um alerta. Você precisa que o alerta seja assim. Então, a dor que você sente hoje, que você está sentindo do sistema nervoso, ele vem em sentido de alerta. A dor é o seu rock and roll aí, o seu rock and roll. Esse seu rock bem alto ainda. A Nara diz que se a Nara fosse o seu sistema nervoso dela, não faria uma dorzinha leve, faria uma dor bem forte, né? A Nara colocaria, a dor da Nara ia ser uma dor intensa, para ela entender logo, se você, né, Nara, fosse o seu próprio sistema nervoso, tá? Aqui a Tânia ia colocar o sertanejo. Aí, Tânia, o sertanejo. Não, vou fazer diferente. Tânia, sertanejo. Muito bom, muito bom. Cada um vai colocar aquilo que mais irrita, né? Mais irrita. Pois bem. Só que quando a dor aumenta e fica intensa demais, aí você coloca algo que seja mais permanente. E uma coisa mais permanente, você coloca um formigamento para a pessoa perceber que tem algo que está acontecendo errado. Aí você joga um formigamento. Aqui a Maria Silva, que nada. Muito bem, toque o pancadão. E é isso. Então a gente já entende por que o sistema nervoso tem que ser acalmado, né? Por que ele tem que ser acalmado? Para a gente poder resolver o problema. Ou seja, quando o alarme de incêndio tocou, você vai lá, desliga ele e sai. Você desliga ele para acalmar um pouquinho. E aí você vai procurar resolver melhor uma forma possível. Aqui tem o dor na coluna e perna. Estou anotando aqui, ó. Dor, coluna e perna. Já vou explicar para você aí, Maria Moreira. A dor tá longe, eu já estou gritando. Já grita bem antes. Bem isso. A gente não vai aguentar muito tempo com a dor, com certeza. Muito bem. Cãibra nas minhas pernas. Vamos colocar aqui cãibras nas pernas. Perfeito, perfeito. Vou virar a câmera aqui para nós. Para aparecer aqui de novo. Tirar os meus apetrechos. Tirar todos os apetrechos aqui, desconectando essas coisas. E agora eu vou ler o que vocês escreveram aqui. Olá, Roselima. Eu vou dar uma lida na listinha, tá? Eu fiz uma lista das coisas que vocês me falaram, me perguntaram. Dor lombar está nessa lista aqui. Então, vamos estudar um pouco sobre... Deixa eu ver se dor lombar, tá? Dor glútea, lombo sacro. Não, falta dor lombar. Vou ler a lista aqui. Então, você que estava já antes esperando, vai ser agora. Sinto muito dor nas costas e ombros. Olha, dor, costas, ombro e braço. Que maravilha.
Vamos lá. Primeiro de tudo, bico de papagaio. Ó, bico de papagaio. Eu vou fazer uma live para cada uma desses problemas aqui para vocês. Pode ser assim? Eu vou agora selecionar essa parte aqui e vou fazer uma live só para você que fez a pergunta. Vou explicar todas elas assim, sabe, direto agora. Vou dar uma explicada direta. Depois eu vou trazer uma live para cada uma delas. Olha, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou com 12, vou fazer 12. Agora, vou explicar 12 coisas diferentes. Então, presta atenção. Bico de papagaio. O que é? Como ele se forma? Por que ele existe dentro de você? E por que ele tem esse nome? O nome do bico de papagaio. Por que ele tem esse nome? Então nós vamos fazer uma live só sobre isso, tá, gente? Mas agora rapidamente. O bico de papagaio, ele ocorre nas bordas dos discos. Eu tenho aqui um protótipo que eu tinha, ele estava aqui próximo. Cadê meu protótipo? Estava aqui na minha frente agora. O protótipo saiu passear. Ah, não, tá aqui. Assim, as suas vértebras, né? Vamos dizer que esse aqui é o corpo da vértebra. E na parte da frente do corpo da vértebra tem um tecido. Quando esse tecido fica frouxo, vai sobrar aqui um espaço. Nesse espaço se acumula cálcio e ali crescem células que vão gerando uma ponta. E vão girando uma ponta em cima, uma ponta embaixo, que fica num formato de bico de papagaio. Por isso a gente chama de bico de papagaio. Mas tem um outro nome científico, quando vocês vão buscar bico de papagaio na internet, vocês vão encontrar um outro nome. Se não me engano, é espondilose. Deixa eu até confirmar. É isso aí, espondilose. O espondilose é o bico de papagaio, e aí você vai ter aquela parte crescendo, são os osteófitos marginais que vão gerar os bicos de papagaio, certo? Esses osteófitos marginais geram o bico de papagaio aqui ao redor. Ó. Isso. Então, a hérnia de disco, eu já falei sobre o bico de papagaio, e eu vou falar agora sobre hérnia de disco. Eu vou fazer uma aula para cada uma dessas coisas, tá? Mas eu preciso agora, sabe do que eu preciso? Eu preciso de incentivo. Eu sou um ser humano como todos, podem ter certeza. Eu gosto de um carinho, de um incentivo de vocês que estão aqui. Como vocês vão me incentivar? Aumentando esses likes que estão atrofiados. 11 mil likes é muito pouquinho. Vamos chegar a uns 50 mil? Se chegar logo em 50 mil, olha, eu vou fazer umas lives mais curtas, vocês sabiam? Sim, vou começar a fazer lives muito curtas. Então, vocês comecem a assistir a live e dedinho nessa tela. Os seus quirodáctilos, tá? Quirodáctilos na tela. E nós vamos aumentar esses likes aí, gente. Tá muito baixinho. Se a gente ficar com pouco like, poucas pessoas têm acesso a essa live. E tudo bem para mim se tiver pouco like, mas essas outras pessoas não assistirem essa live que é o problema. E eu espero que muitas pessoas venham e aprendam sobre a coluna. Então eu expliquei sobre bico de papagaio rapidamente, depois a gente vai começar a falar sobre isso em cada aula. Vocês venham com seus caderninhos de anotações para poder assistir às aulas e aprender muito sobre isso. Sobre hérnia de disco. Hérnia de disco tem várias interpretações. Eu vou falar a interpretação que eu sigo, que é da espondiloterapia. Então, a hérnia de disco, ela é um processo. E nesse processo da hérnia de disco, você vai ter abaulamento, protusão. Então, primeiro você começa com um abaulamento. É a primeira coisa que você vai ter. Abaulamento, que vai aparecer nos exames. O abaulamento é o primeiro nível do processo de degeneração chamado hérnia de disco. Hérnia de disco como processo degenerativo. Você começa com protusão, ou melhor, abaulamento. O abaulamento é quando o disco afrouxa, ele fica uma gelatina frouxa, fica frouxo, os tecidos afrouxam. Ele teria que ter colágeno no tecido, mas começa a faltar esse colágeno e ele fica frouxo. O tecido afrouxa, depois ele vem com uma protusão, que aí ele
anda para um lado ou para o outro, se tornando protuso. E aí cria uma barriga que ele vai encostar nos nervos, tá? E aí você encostando nos nervos, você vai ter irritação nervosa. Você é uma pessoa irritada? Fala para mim. Você é uma pessoa irritada? Sim ou não? Aí, Mari Bordado chegando aqui, ó, passando por aqui. Se você é uma pessoa irritada, deve saber como é difícil conviver com pessoas que irritam você, não é mesmo? É, pessoa que irrita você. Agora imagina o disco tocando no nervo. O nervo é como uma pessoa que se irrita facilmente. Então você toca no nervo e você sendo uma pessoa irritada, né, o nervo ele se irrita facilmente. Com qualquer coisa, ele já fica irritado. Ele fica irritado e quando ele fica irritado, ele faz como você. Ele revida. Ele mostra que está irritado. Ele, se você irrita o nervo, ele lhe devolve alguma coisa, né? Ele devolve, de algum jeito ele vai devolver, porque a pessoa irritada de alguma maneira ou vai deixar de fazer alguma coisa, ou vai fazer um comentário, vai sempre retornar alguma coisa. A pessoa irritada, a pessoa que é calma, ela consegue compreender o processo e fica tudo bem. Mas se você olhar para o sistema nervoso, ele vai irritar quando ele é encostado. Quando encosta no nervo, ele fica, opa, tem problema. E a protusão faz isso, toca o nervo, né? Ele vai tocar. Mais uma palavrinha aqui, espondiloartropatia. Espondiloartropatia. Então, o abaulamento discal é o primeiro processo, depois do abaulamento vem protusão, depois de protusão vem então a extrusão, que é quando rompe o disco, ele fica extruso, rompido, fica rompido. Ali começa a vazar um pouco do líquido interno do núcleo pulposo, que é uma bolinha que tem ali dentro. A partir daí, passa para a parte que é a parte de sequestro, quando o líquido começa a vazar mais intensamente. Só que o nosso corpo, ele não é todo vazio, que nem mostra aqui, sabe? Quando a gente vê vértebras assim, aqui não, parece que não tem nada, ó, tá tudo vazio. Aqui, né, nesse esqueleto, tá tudo vazio, porque aqui é só o osso e a parte mais importante, que quero mostrar os nervos nesse amarelo, e aqui os discos intervertebrais, porque o objetivo é mostrar essa parte pouca, né? Agora, se você observar com mais cuidado, eu sempre sugiro, vai no açougue, pede para o açougueiro mostrar para você como é que são as vértebras da vaca, pede para ele fazer um corte no meio da coluna da vaca lá, pede para ele trazer para você, você vai ver aquele corte, você vai ver que não tem espaço. Não tem espaço, e ainda bem que não tem espaço, porque o disco, quando ele rompe e não vaza assim, que não vai mais voltar. Não é assim. Tem como voltar, porque ele não rompe, vaza e sai para fora do corpo. Está lá dentro. Então lá dentro tem muitos tecidos, está tudo muito unido, está muito fechado. Com os movimentos, você pode recuperar o seu disco intervertebral. Então, disco intervertebral não é sinal, ter um disco rompido ou com sequestro não é sinal de morte, não é sinal de cadeira de rodas, não. É sinal de que você tem que fazer alguma coisa, porque vai piorar. Se você não fizer nada, piora mais ainda. Imagina você andando na estrada e você começa a sentir uma vibração no carro e a direção vibra. Se você não faz nada, pode ser que piore. E se o motivo de estar tremendo é um pneu careca, ele pode rachar, ele pode cortar, ele pode furar. Você não fazer nada, você está dizendo que vai assumir as consequências. Amanhã eu vou fazer ressonância magnética. Ótimo, Regina. Vai lá, faça a sua ressonância. Eu sinto muita fraqueza nas pernas. Estou anotando aqui, ó, fraqueza nas pernas.
Nós vamos fazer uma live para cada uma dessas coisas que vocês estão me trazendo. Minha coluna dói quando estendo roupas. Sim, porque os seus extensores da coluna estão fraquinhos. Os músculos que deixam você na parte assim, ó, deixam você mais reto. Está atrapalhando. Você vai levantar, não tem força para levantar. Os músculos estão sem forças. Tem dores diferentes no nosso corpo, dor muscular, dor ligamentar e dor de articulação. Cada uma delas, né, dor neurológica, cada uma delas tem um jeito de atuar e tem um jeito de curar. Muito obrigado, Rai Barbosa. Continuem me seguindo. Vamos lá. Boa noite. No meio da coluna, sinto queimação, dores com um cisto de 2,1 centímetros na S1. Tem que ver se pode ser um cisto benigno, pode ser que não seja algo tão extraordinário assim, tá? Eu sinto muita dor na perna, já notei com coisas de dor na perna. Vamos para o próximo aqui. Artrose, gente. Vamos entender o que é uma artrose? Vamos? Ó, artrose está mais relacionada à parte de trás das nossas vértebras. Então, aqui nas nossas vértebras, nós temos as facetas articulares. A faceta articular, como vocês podem ver aqui, não é um desenho agora, né? Tá só faltando a parte de trás aqui, ó. A faceta articular, ela é como se fosse uma mãozinha, as mãozinhas, e a gente representa assim como se fossem mãozinhas para cima no corpo. Tem mãozinhas para cima e tem pezinhos para baixo. Então, a nossa vértebra, ela possui na parte de cima as mãozinhas que seguram na vértebra de cima, e tem a parte dos pezinhos que estão aqui embaixo, ó. Então, tem os pezinhos e as mãozinhas. Quando uma vértebra vem aqui na parte de baixo, os pezinhos se apoiam nas mãozinhas da vértebra de baixo. Estão vendo? Que bonitinho. Ó, eu vou fazer um desenho um dia desses de pessoas. Basicamente é isso. As vértebras são como pessoas que estão lá na sua coluna, cada vértebra. Então, a vértebra aqui, ela tem as mãozinhas em cima, encostando nos pezinhos de baixo. E se tiver uma vértebra aqui em cima, os pezinhos dessa vão estar nas mãozinhas daquela. O que é a artrose? A artrose ocorre quando a distância que tem entre essas duas diminui, fazendo com que pressione essas articulações umas nas outras e elas comecem a ficar com atrito. Não só isso, também ocorre muitas vezes que você tem um desvio de vértebra. A vértebra ela inclina para um lado, ela fica para um lado e ela cola, assim, a articulação cola e começa a roçar, começa a raspar uma na outra até que a cartilagem ali desaparece e começa um processo de anquilose nessa parte chamada artrose de faceta articular. Então, a artrose de faceta articular também vem por falta de movimento, porque você mantém aquela articulação torta. Quando você começar a se movimentar, você libera essa articulação, ela retoma o posicionamento e a partir daí os movimentos se reiniciam. Bem, o que mais que vocês trazem aqui? Pode estralar as costas em casa? Teve um paciente meu, Joyce, que ele foi estralar as costas depois do banho, tomou seu banho maravilhoso, quente e gostoso, mas ele resolveu fazer um estralo de costas, puxou a perna dele para cima para estralar, e nesse movimento ele teve um trauma, fez uma luxação no sacroiliaca. Então ele deslocou essa parte aqui, tentando fazer um estralo, tentando estralar, né? Fazer um movimento de estralo. O ideal é você ter exercícios adequados, que não precisem exatamente estralar, mas que por fim possa até acontecer. O objetivo é esse, você se autoestralar pode ser realmente um pouco mais perigoso e pode gerar isso. Maria Lúcia, eu tenho fibromialgia. Vou anotar a palavra aqui para fazer uma live sobre fibromialgia. Lembrando, gente, que ontem tivemos a 7ª aula do desafio de 21 dias e existem relatos de pessoas no desafio de 21 dias falando sobre que fibromialgia conseguem curar com esses exercícios que eu ensino.
acho que você deve colocar na sua agenda dia 9 dia 9 do próximo mês, vai iniciar a próxima turma, quer dizer, vai iniciar as inscrições para a próxima turma do Desafio de 21 Dias. Então, você que está me ouvindo agora, preste bem atenção. O Desafio de 21 Dias não é gratuito, mas é um tratamento de 21 dias para eliminar também as dores da fibromialgia. E mais, se você não está me seguindo agora, começa a me seguir. Basta tocar nessa cabeça aqui em cima e vai aparecer o botão seguir aqui. Amanhã, às 7 horas e 10 minutos, nós temos live onde eu vou mostrar um exercício para que você já possa ir fazendo, melhorando a sua saúde. Então, prepare aí, ó, toca aqui e aí embaixo em seguida o botãozinho de seguir. Se você quer também que essa live continue, está gostando desse tipo de assunto, que você acha esse assunto mais valoroso e quer que tenha mais desse tipo de assunto aqui na internet, você vai bater os seus quirodáctilos aqui na tela, porque aí os nossos likes aumentam. Está atrofiado em 21 mil, mas pode tranquilamente chegar a 50 mil, que é o mínimo, né? Um mínimo para uma live que fale sobre saúde, para que a gente possa continuar aqui. Meu cóccix dói muito, não consigo ficar sentada. Vou anotar aqui isso, olha, cóccix. Cóccix é ficar sentada. Teve uma outra pergunta, qual a melhor maneira de dormir? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, sobre a maneira de dormir, porque quem tem hernia de disco, tem dor, não tem lado para dormir. Mas pode ser que você entre no desafio de 21 dias e descubra que dormir é algo que você consegue fazer quando coloca o seu corpo em movimento. Consegue dormir com mais tranquilidade, né? com mais facilidade. O que mais aqui que vocês trazem? Doutor, é normal sentir muita queimação nas costas? Não é normal sentir queimação, não é normal sentir dor. Agora a pergunta de você deve ser a seguinte: eu tenho hernia de disco, é normal sentir essa dor? Na hernia de disco pode acontecer de você não sentir dor nenhuma e pode ser que você sinta dores intensas. E pode ser que a dor que você esteja sentindo talvez nem seja da hernia de disco. Na ressonância mostra algumas coisas, e não tudo. Vamos ver o que mais. Espondilodiscopatia. Fala um pouco. Vou colocar aqui na lista. Olha, eu estou com essa lista de coisas que vocês me perguntaram, tá bem? Espondilodiscopatia. Se a sua pergunta não for respondida hoje, vem amanhã, que aí a gente começa a responder todas essas perguntas. Normal sentir dor nas costas, quem são, né? Por que estrala? Bom, tem várias explicações para o estralar. Você pode estralar porque dois tendões eles se movimentaram e aí se organizaram, né? Estavam assim e puff, encaixou. Você pode estralar porque você tem uma bolha de ar aqui no meio, então quando você movimenta, pressiona essa bolha de ar e ela estala também, isso pode acontecer em qualquer parte, mas pode estalar por um desajuste articular. Tem várias explicações. Márcia Cristina, eu posso responder, estou tentando responder todas as perguntas, não sei se hoje eu vou conseguir, tá? Mas amanhã, e me ajudem aí com os dedinhos na tela, vamos aumentar os nossos likes, vocês começaram a bater likes e começou a aparecer mais pessoas na live. Quiropraxia recomendada para quem tem escoliose e artrose? Só a quiropraxia não é o suficiente, né? A artrose que eu estava falando, a artrose vai auxiliar bastante, porque você vai ter essa reorganização da vértebra, só que os músculos sempre acabam trazendo a vértebra para o ponto anterior. Se você é uma pessoa que quando senta na cadeira, vamos ver aí, você sempre se inclina para um lado, você vai na quiro, o profissional da quiro endireita você, mas quando você vai para uma cadeira, senta, você já senta torto. Então você pede para o quiro endireitar, só que você quando chega em casa, você se entorta, você está trabalhando contra o quiro. Você entendeu isso? Isso é muito importante.
Obrigado, Maria de Fátima, pela rosa, Vera, também obrigado. O pessoal que está mandando bastante rosinhas aí, muito obrigado. Vou aplaudir. Então, esse ponto é importante, assim, eu quero saber se aquilo ajuda. Não é só aquilo, não é fora de você que tem. A ajuda começa em você. Quando você começa a decidir a vir para essa live, assistir essa live, aprender sobre sua coluna, aprender o que você está fazendo de errado para gerar todos esses problemas. Porque aí você vai em todos os médicos do mundo e parece que são eles que deveriam curar você, quando a cura está dentro de você. Você deve observar. Você vai lá, vai no Quiro, ele te endireita, tudo bem. Só que quando você vai andar no carro, o acelerador continua do lado direito e a perna esquerda continua sem fazer nada durante a maior parte do trajeto. Isso significa o quê? Significa que a sua vida não vai mudar. Isso significa que você vai ter que continuar a fazer movimentos. Você vai ter que continuar na sua vida sempre tendo algo que ajude você a viver nessa vida adulta do mundo moderno. Você precisa ter exercícios que adaptem o seu corpo à vida moderna. Se você não adaptar seu corpo à vida moderna, você vai falhar. Você sabe que quem se adapta vive mais. Então você tem que aprender a se adaptar. Em vez de adaptar o colchão, em vez de adaptar os sapatos, as cadeiras e todas as outras coisas, observe, você tem que ter um corpo adaptado a tudo isso. É difícil, é complicado, mas é uma grande verdade. Se eu, quando sento numa cadeira, eu me inclino sempre para o mesmo lado, ou para cá ou para lá, eu vou ter dor sempre de um mesmo lado. Então eu vou inclinar um dia para um lado e outro dia para o outro. Aí você vai ter dor dos dois lados. Vai ficar um pouco pior. Então, vamos ver. Acredito que consegui colocar para você essa importância do movimento e do exercício todos os dias. Perguntaram qual o exercício aqui para a coluna. Bem, escoliose, gente. Vou falar sobre escoliose. A escoliose é uma curvatura que você tem lateral. A escoliose. Existem escolioses mais simples, que não são detectadas como problema, que são as escolioses sociais, e existem as escolioses mais avançadas, que aí com graus, e ela pode ser em C ou em S. Essas escolioses mais avançadas têm que ser tratadas com um especialista, tem que fazer exames e tem que fazer também consulta. Então, se você quer trabalhar a sua escoliose, você começa com uma consulta com o seu fisioterapeuta. Se quiser comigo, manda mensagem no privado com o número do WhatsApp e escreve quero uma consulta, tá bom? Sinto dor no cóccix, fiz raio-x e o médico diz que não tem nada. Sim, porque o raio-x vai mostrar se está fraturado ou não. É isso que ele vai ver. Agora, você tem que ver se os tecidos, os ligamentos, porque aqui a gente tem essa imagem de osso. Aqui não estão todos os ligamentos e tecidos. Deixa eu procurar aqui para você, mostrar aqui como que é isso, né? Como que é essa articulação. Vou colocar aqui, ligamentos do sacro. Só para vocês terem uma ideia de como o sacro, ele é riquíssimo em ligamentos, riquíssimo em ligamentos. Às vezes a gente diz assim, eu tô com dor, eu tô sentindo dor, e aí eu faço um raio-x, não aparece nada. Mas dá uma olhada em quantas outras coisas tem aí que o seu raio-x não vai mostrar. Então o sacro, ele tá aqui, ó. Se qualquer um desses tecidos aqui, qualquer um deles ficar rompido, ou se você machucar qualquer uma dessas partes e sentando, é uma coisa que você vai machucar essa parte aqui, né? Dependendo como você senta, você pode romper um desses tecidos. E se essa parte subir um pouco, já vai puxar mais aqui. Se ela descer um pouco, já vai puxar mais o outro lado. Então, todas as alterações biomecânicas ou alterações estruturais que houverem aqui vão causar dores no cóccix. Vejam que é um pouquinho mais complexo, mas são tecidos, né? Vou mostrar para outra turma aqui que está aqui,
querendo saber o que eu mostrei para vocês, né? Então, isso eu repito para vocês, os ligamentos que vão estar ali nessa região sacral, região do cóccix, são muitos. Então, não necessariamente, quando você faz raio-x, você não enxerga esses ligamentos. E aí você fica pensando, não tinha nada. Não, o que que é? Você parece que tudo é um mistério, né? Que não é nada. É que o exame que você fez não é um exame que mostra exatamente o que que é. Perfeito, minha gente. Temos ainda para falar sobre osteofitose, lombosacra, dor glútea, se pegar peso prejudica, dor na coluna e perna, cãibras, dor lombar, dor nas costas, espondiloartropatia, fraqueza nas pernas, tem 2 fraquezas nas pernas, não, cãibras e fraquezas, fibromialgia, cóccix, ficar sentado e espondilodiscopatia, são essas as 1000 coisas que vocês querem que eu explique para vocês em apenas 1 hora de live. Não é fácil, eu teria que ficar o dia inteiro fazendo live para vocês, né? Fibromialgia junto com espondilite, como tratar, Lila? Entrando no desafio de 21 dias. O desafio de 21 dias são 21 dias junto comigo, que você vai fazer todos os dias uma prática de exercícios orientada e coordenada. Você começa com 30 minutos diários e vai fazer 30 minutos diários todos os dias, e cada dia é diferente. O primeiro dia é diferente do segundo, do terceiro, do quarto, porque os exercícios evoluem junto com você. Na primeira semana você já vai sentir uma melhora significativa. Vou postar alguns depoimentos aqui do pessoal que está no 7º dia do desafio de 21 dias para vocês verem. Em 14 dias, então, você vai se sentir flutuando e você vai sair do desafio de 21 dias sem dor. Porém, nesse momento as inscrições não estão abertas, você deve ficar atento e se preparar para entrar no próximo desafio, que vai ser dia 9. Tá? Dia 9 vão começar as inscrições do desafio. E olha, nós vamos falar sobre valores e tudo, mas olha, a última turma não deu menos de R$20 por sessão, mas eu vou explicar isso tudo com bastante calma para vocês lá no dia 9, tá bem? Quando nós chegarmos lá. Fiquem de olho, sim, Lila, fica de olho. Simone também fica de olho, que eu vou trazer todas essas informações. Porque aqui a gente já está avançando muito. Quem veio na live hoje, deixa eu agradecer você que está aqui. É uma turma muito grande que está na live. Tem uma turma bem grande aqui, ó. São 411 pessoas. É a Nara, a Vera Lúcia, a Maria, a Cibele, Rose, Rosilda Mariano, Benedita Alustra, Dominga, Sueli 21 12 11, o user 6163, Mariane Santos, Juraci, Priscila Rua, Sidney, Mara, Georgina, Paixão Barros, Meire, Maria Silva, Francisca Tavares, Francisca Maria, Ana Lúcia, Luiz Cene Brito, Rosilda, Cipriana. Vou ler só até aqui, que são os primeiros que deram mais presentinhos para mim. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Aparecida, boa noite. Flávio, obrigado pela rosa. Muito, muito obrigado. Eu vou amanhã começar, às 7h10, compromisso que nós temos amanhã, viu? 7h10, eu vou passar um exercício para vocês. Hoje de manhã, a gente passou aquele exercício que movimenta os intestinos. Quem veio hoje de manhã no exercício dos intestinos? Me diga aí se você veio hoje pela manhã, como foi o seu dia? Melhorou bastante? Qual ASU para desgaste? Não entendi nada, Maria Moreira. Tá difícil, acho que nem você entende o que escreveu aí. Tenho um gato 68, cadeira ergonômica faz diferença? Faz diferença. Uma boa cama faz a diferença. Uma boa cadeira faz a diferença. Eu, quando comprei essa cadeira, era para ser boa. Não está sendo muito boa. Ela está meio que me empurrando para fora. Então, assim, uma pia para lavar a louça que esteja adequada à sua altura faz toda a diferença. Um sofá na altura certa faz a diferença. Gente, um bom travesseiro faz a diferença. Um bom calçado, um tênis adequado, tênis para corrida, tênis para caminhada, tudo isso faz diferença. Claro que faz. Só que a gente não pode cair
na asneira de achar que só isso vai resolver. Aí o que acontece? Os vendedores caem em cima de você e você vai comprar um monte de coisas que depois você vai ver que não serviu. E aí você vai comprar uma outra que também não vai servir, porque você não está tratando o problema, você está procurando manter o problema. Então, quando você só compra um tênis porque tem dor, você está mais mantendo o problema do que eliminando o problema de dor. Agora, tem casos assim, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é ciclista e ele descobriu que o que estava dificultando para ele era a sapatilha que ele estava usando, estava dando problema no joelho. Ele trocou a sapatilha e melhorou o seu joelho. Às vezes um calçado que a gente usa, ou até uma calça que aperta muito, pode trazer com certeza dores que você pensa que é lombar. E hoje pela manhã a gente trabalhou exercícios nos intestinos, porque quando os intestinos não estão bem, a sua coluna também sofre. Você tem dores de coluna quando os intestinos estão trancados. Você pode ter dor de coluna também quando tem vermes. Os vermes podem produzir dores e formigamento, uma série de coisas. Por isso a gente tem que olhar para o nosso corpo como um todo e não utilizar só aquela visão unilateral e focada, direcionada a um ponto só. Porque uma dor de barriga pode vir tanto da coluna, como uma dor de coluna pode vir da dor de barriga. A hernia de disco dá dor nos braços e também pernas, e a hernia de disco dá também formigamento nos braços, pernas, e a hernia de disco faz perder o movimento dos braços e das pernas. Basta você deixar assim como tá para ver como vai ficar. Tânia, obrigado. Amo você também, Tânia. Muito obrigado aqui. Sua presença é ótima. Sinto muitas dores no meu pescoço. Renata, tem que fazer alguma coisa para esse pescoço, né? Vem amanhã às 7h10. Fazemos exercício todos os dias. Eu te digo, tanta dor que dá hérnia. Nossa, dá pra caramba, né? Mas a Maria já está resolvendo tudo isso, gente. A Maria já está no desafio 21 dias. O que fazer para melhorar as dores da hérnia de disco? Isabela, entrar no desafio de 21 dias. Fica de olho aí, nós vamos começar no dia 9, falta pouquinho, falta 14, 15 dias aí para chegar lá, e aí a gente vai abrir as inscrições para o desafio de 21 dias. Você pode se matricular, não agora, nesse momento, mas quando for chegando mais próximo do desafio, nós vamos abrir as matrículas para vocês começarem a entrar no desafio e a gente poder entregar para vocês o melhor tratamento do Brasil para você fazer na sua própria casa, já confirmado, uma quantidade enorme de pessoas que melhorou das dores fazendo esse desafio. Tem como regredir a hérnia? Ela some? Sim, Isabela, ela some. Eu tinha hérnia de disco, desapareceu. A minha hérnia de disco, eu tinha 4 hérnias lombares e uma cervical. E era terrível. A cervical, pelo amor de Deus, ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Massagem muito bom. Fiz no pescoço e tem área de disco, cervical, lombar. As fisioterapias é muito. Sim, Clarice, massagem vai ajudar, quiropraxia vai ajudar, osteopatia vai ajudar. Mas quem é a pessoa que mais tem que ajudar? Imagina que você vai na massagem, só que depois você chega em casa ou no seu trabalho e sempre cruza a perna direita sobre a esquerda, sempre a direita sobre a esquerda, sempre a direita sobre a esquerda. Você acostuma o seu corpo a ter uma postura torta. E aí depois tem que endireitar, alguém tem que endireitar para você. A cervical é a pior, tá, Geralda? É a pior de todas. De todas mesmo. Bom, não chegamos a 50 mil likes hoje, então não vou poder passar um exercício para vocês. Oh, que tristeza, né? Não tem aqui, não tem, não tem, só tem grito, não tem nada de tristeza aqui, mas enfim. Que pena. Eu ia botar um ó aqui. Não tem. Detém hernia de disco, escoliose, comprime o nervo, posso perder os movimentos das pernas? Sim, pode perder e pode não perder. Se você entrar no desafio de 21 dias, será muito mais difícil, né? Será muito mais difícil você ter qualquer problema.
Nossa, o do joelho tem tantas doenças, tantos problemas, mas eu lhe digo, você resolve no desafio de 21 dias. É lá que você vai resolver. Chegamos ao final, vou ficar mais 5 minutos com você. Era para fazer uma live só de 1 hora hoje, mas vou fazer 1h30 por você que está chegando agora. Academia ajuda as dores das pernas? Depende. Se a dor das pernas é por fraqueza muscular, vai ajudar nas pernas. Agora, se a dor que você está sentindo é por uma desordem mecânica, aí você deveria fazer um tratamento para melhorar o posicionamento e aí sim você vai ter um resultado melhor. Não digo que você não deva fazer uma musculação, mas e o momento? Será que é o momento certo para fazer musculação se você está com dor? Será que não deveria procurar qual a origem dessa dor? Então, para a academia ajudar na dor nas costas, você primeiro precisa eliminar a dor nas costas, porque se você tem dor na hora de fazer o exercício, você vai fazer o exercício respeitando a dor, né? Então você vai fazer o exercício torto. Você pode agravar os seus problemas por não estar sendo acompanhado nessa hora aí. Gente, um beijão para vocês no coração. Amanhã a gente volta e eu tenho essa lista aqui para fazer de live para vocês, tá? Um grande abraço. Pode causar dor no peito, sim. Principalmente a hernia de disco torácica, que vai causar isso.